Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Autista Podcast. Eu sou Liz Ribeiro, mãe atípica, terapeuta de mães atípicas. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, já ativa o sininho de notificações e deixe seu like. Compartilhe esse podcast com mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso à informação. Aqui é lugar de acolhimento, de muita informação e conexão. Estamos hoje gravando aqui no evento Eduteia e eu estou com a Fátima, que ela é psicopedagoga. Nós vamos estar batendo um papo sobre autismo e sobre o nosso lançamento do livro Conexão Autista. Seja bem-vinda, Fátima. É uma alegria muito grande estar aqui presente nesse movimento lindo hoje, que é o lançamento do nosso livro e também desse congresso Educatea, onde nós estamos falando de uma temática muito, vamos dizer assim, necessária nesse contexto que nós estamos vivendo, que é a questão do autismo. O nosso livro, Conexão Autista, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, muitas famílias, muitos profissionais que da educação, principalmente, da carência do conhecimento, né, na área, e cada coautor que traz um pouco da sua história em nosso livro, então vai expandir esse conhecimento. E a minha alegria maior é poder estar aqui adquirindo cada vez mais conhecimento para expandir com muito amor, com muita ética, muito profissionalismo, né? Com as crianças, pode de 0 a 100 anos, não importa, seja criança, adolescente, jovem, adultos, né? Mas que a gente, enquanto profissional, eu, enquanto psicopedagoga, que atendo, né, esse público, tanto no processo de avaliação como intervenção, eu sei da necessidade que tem, o quanto nós, profissional, né, de estar cada vez mais na formação continuada, de estar atento aos novos conhecimentos, porque cada dia aumenta o nível. Nós temos estatísticas, né, comprovadas cientificamente que entre 31 que nasce, um é autista. Então, o nosso cuidado, né, com esse público, principalmente dentro das escolas, é a realidade que eu vivo, né, dentro da escola, e eu faço assim, com muito amor que eu levo, né, essa nova forma da gente lidar com essa luz, que é uma criança ou um jovem, não importa a idade, que são os autistas. Então, é muito amor, muita ética e muito profissionalismo, como eu já citei antes. Sim. E para nós, como pais, eu digo assim, representando os pais de crianças autistas, é muito importante ter profissionais que buscam a informação, que buscam, sim, cuidar dos nossos filhos de uma forma com amor. Porque eu digo que o profissional que ele busca a informação e está ativo, ele busca como eu posso dizer assim, a evoluir, né? A se atentar ao que está no momento, ali ao que está acontecendo, ele faz com amor, ele faz porque ele gosta, ele faz porque ele quer, ele tem aquele amor, ele faz com propósito. E eu vejo muito isso dentro da sua história. E eu gostaria que você falasse um pouquinho qual a importância da psicopedagogia dentro do autismo. Muito, muito importante, né? Então, o psicopedagogo ele tem um papel de terapeuta da aprendizagem, Sim. tanto na instituição, na escola, como na clínica, né? Eu atuo nos dois segmentos, institucional, né? E também na clínica. Uhum. Há uma diferença pouco, né, da institucional para a clínica, mas o nosso olhar, esse olhar, principalmente, o olhar sem julgamento, sem culpa, porque não só é com o sujeito que a gente trabalha, nós fazemos um trabalho com a família também, principalmente com a família. Então, eu acredito que você, como mãe atípica, sabe dessa importância do profissional,
de nós termos essa conexão, né? Sim. Eu digo que é uma conexão de coração a coração. Então, o amor só parte a partir do momento que a gente cria esse vínculo, né, de conexão com o sujeito, com a família, com a escola como um todo e com os demais profissionais, porque não só é o terapeuta para cuidar exatamente de uma criança neurodivergente, mas tem toda uma equipe, né, multidisciplinar, multiprofissional, para poder fazer esse trabalho, né, que faça diferença, fazer com que o sujeito ele alcance os objetivos, porque eles dão conta, são sensíveis, são amorosos. Eu tenho um exemplo disso, a prática com eles. Eu me emociono, porque às vezes eu me sinto diante deles assim, um aprendiz, porque eu vou aprendendo com eles, né? Então, a gente se sente assim, tão significativa diante de uma luz, né, que está ali diante da gente. Então, eu vejo que a criança, não importa a idade, autista, então ela tem muito a nos ensinar. A gente precisa compreender isso, que nós não estamos ali só para estar, a gente está para acompanhar também. Além de ter esse cuidado, mas a gente vai acompanhando esse sujeito. E você sabe que tudo parte exatamente do amor. E o amor, ele só surge quando a gente sente no coração. Sim. Então, é a partir do momento que eu sinto, né, a presença de uma criança, de um adolescente, às vezes o adulto, quando estou conversando com ele, que expande essa clarividade, né, Sim, de com tanto certeza. amor. É muito importante isso, né? E eu trabalho com amor e a gente tem que pensar assim que nós estamos falando de crianças e que são futuros adultos. Então, quanto mais a gente compreende a criança, a gente prepara melhor para adultos melhor. Então, eu vejo muito a importância do psicopedagogo nisso, no futuro dessa criança, desse adulto, né? Quem vai se tornar. Então, é muito importante isso, né? Eu gostaria que a senhora, com toda a trajetória que a senhora tem, uma história linda contada ali no livro, essa experiência, né? Gostaria que a senhora contasse, assim, algum episódio, algum momento que a senhora teve que marcou muito na área do autismo, assim, se teve um momento que te marcou, que te transformou ali, através daquela criança. Teve um momento específico. Sim, sim, teve sim. E foi numa escola, né? Então, trabalhando como coordenadora pedagógica na escola, no município, o qual sou concursada, o município de Conde, que fica na Grande João Pessoa. Então, na escola Lena Rodrigues, nós tínhamos uma criança que, a princípio, se dizia um DI, deficiência intelectual, mas depois a gente, né, os médicos e tudo, a gente percebeu que ele tinha também, o autismo era TEA. E essa criança, quando eu chegava na escola, quando eu parava o carro, se ele estivesse na sala lá com a cuidadora, ele já ficava, mas ele vinha direto. E ele dizia, Fátima, você já chegou? Ele queria abrir a porta do carro, né? E quando eu chegava aqui, ele abria a porta do carro e ele já ia logo abraçando. Então, eu fui aprendendo com aquela criança e fui sentindo a necessidade de buscar conhecimento dentro da literatura autista, né? Me especializar mais nesse campo para poder entender melhor, né? Essa nossa mente, né? Sim. Então, porque é algo que às vezes a gente não sabe explicar com palavras, porque é muito sentir, Liz, eu digo, é muito sentir. Por isso que eu trago sempre a questão dessa conexão com o coração. Nós não nos conectamos com o outro através das palavras, mas através de vibrações, Sim. né? De conexões vibracionais. E é isso que acontece, essa conexão com o autista. É uma ligação de conexão vibracional. E a gente vai sentindo isso no coração. Então, a partir desse momento, dessa convivência,
com essa criança, aonde nós tínhamos uma ligação muito forte. Às vezes, quando ele não queria ficar na sala de aula, aí ele pedia à cuidadora que ele queria ir para a minha sala, e ele ficava lá. A escola tinha vários projetos, e ele começou a se inserir nos projetos, né? Então, ele começou a evoluir, né, nos projetos, ele se sentia já à vontade de ficar na sala de aula, e, inclusive, a mãe, eu trago aqui também a presença efetiva da mãe, uma mulher que sempre está presente, lutando pelos direitos, tudo que aquela criança tem. Então, era muito admirável, sabe, o processo, depois da dor, mas ela buscava, sabe, estava ali presente. Então, foi a partir daí que me despertou em ampliar meus conhecimentos, e logo depois, do ano seguinte, eu fui para a educação especial. Legal. Te despertou ali, né, um desejo de trabalhar com essas crianças. Muito gostoso. E a senhora faz o trabalho. Como que é o trabalho, assim, o trabalho da criança com a família? Porque a senhora não faz só um trabalho com a criança, né? É um conjunto, a gente sempre fala. Existe o tripé. Se não tiver o tripé, eu acredito que não tem, pode até ter uma evolução, mas é pequeno. Quando o tripé começa a funcionar, a evolução é muito maior. Então, nesse sentido, nessa relação do trabalho com a criança e com a família, vou falar de dois núcleos diferentes, tanto na educação especial como na clínica, que é outra fonte. Na educação especial, nós somos uma equipe muito profissional e aonde fazemos um trabalho de avaliação. Então, nós recebemos essa demanda das escolas e lá nós fazemos esse processo de avaliação para encaminhar para outros especialistas, neuro, psiquiatra, fono, quando é necessário, o que for necessário. E daí, é necessário, a gente faz também esse trabalho de avaliação com a família, no caso, com as mães, geralmente são as mães, dificilmente a gente recebe um pai, né? Às vezes avós, e nós fazemos esse trabalho de orientação, né? Então, trazendo esse olhar, um olhar de sensibilizar a família, as mães, um olhar sistêmico. Então, enquanto pedagoga sistêmica, nessa visão da integralidade, do todo, né? Então, esse olhar de não julgamento, de não culpa, de acolhimento, ética, tudo isso é fundamental no processo de avaliação e no processo de acompanhamento com essas famílias. Porque são, geralmente, a maioria, na minha realidade, são famílias carentes, que, sem o conhecimento adequado, que elas precisam de ser acolhidas também, né? E não julgadas e nem culpa. Então, algo muito mais importante do que tudo isso é esse olhar do não julgamento e de não culpa, porque cada um está ali dando o que pode, o que compreende. Quando chega na sua dor, às vezes no luto, né? Nas suas angústias, ansiedade, e naquele momento só precisa de que acolhimento. Venha, chegue, nós estamos aqui, nós compreendemos. Então, e sair dali com algumas orientações no processo, exatamente da convivência no lar, né? Com essa criança, ou essas crianças, né? Como eu trago essas, como eu tive outra experiência com gêmeos lindos, né? Um não verbal, o outro verbal, e foi uma conexão assim, de vínculo, a criação de vínculo com essas duas crianças, no primeiro momento foi de olhar, foi impressionante, isso foi em 2023, né, esse momento que eu tive com eles, essa convivência foram apenas 2 meses, né, e passou. E por incrível que pareça, a semana passada eu cheguei num evento da educação e de repente lá estava de longe um deles, né, que é o verbal,
Quando me viu, aí foi se aproximando, estava lá com fone de ouvido, com o celular na mão, e chegou lá e disse: tia, você esqueceu de mim? Eu me emocionei na hora, porque fazia tempo que não via. Eu digo: claro que eu não esqueci. Como é que eu vou esquecer de você? Ele disse: você tem um WhatsApp? Eu disse: agora eu não tenho WhatsApp. Não é? Aí eu disse: Alexandro, né? Ele disse: me esqueceu o meu nome? Eu disse: também não. Então, naquele momento, eu percebi o quanto foi importante aqueles momentos que eu estive com eles, porque ficou. Então, eu disse: posso abraçar? Ele abraçou, então ficou ali aconchegado. Eu perguntei pelo irmãozinho, né? Ele está na terapia, tia, que estava na terapia. Uhum. E sua mãe está ali. Então, veja, e eu saí emocionada e grata por saber que o meu trabalho é muito importante, é significativo, então deixa marcas positivas, porque ficou na memória daquela criança os momentos que eu estive exatamente de acompanhamento com ele, Sim. né? E na clínica a gente faz o trabalho jamais acompanhado, porque ali a gente vai tendo mais tempo, tanto com a criança, com a família, acompanhando, orientando. Você sabe que, às vezes, uma mãe que é mais esclarecida no assunto já é mais fácil, mas quem não tem esclarecimento? Então, a gente precisa ter todo um cuidado, né, de como a gente vai, vamos dizer assim, direcionando, Sim. né, essas orientações de acordo com a realidade, né, para que elas possam se sensibilizar e se sentir presente e pertencente. Então, esse é o processo, é o olhar sistêmico que nós trazemos, que faz toda uma diferença no processo de avaliação, intervenção e acompanhamento. Sim, com certeza, isso é muito importante. Eu quero falar com você que está nos assistindo, para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você quer saber mais sobre o nosso livro, Conexão Autista, eu já falo para você, aponta o seu celular, pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code que está aparecendo na sua tela e adquira o seu livro. A história a experiência da Fátima está sendo contada no livro, juntamente com mais 24 autores, que tem toda uma trajetória, tem todo um contexto no livro, onde vamos linkando cada história, cada aprendizado, e a Fátima, ela tem uma experiência muito grande, e no livro ela conta e também tem muitos ensinamentos, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas famílias. Fátima, eu queria perguntar para você como que foi escrever o livro Conexão Autista, né? O seu capítulo, qual é a temática que você traz dentro do capítulo? Muito emocionante. Eu chorei muito, né, no momento que estava escrevendo, né? Inclusive, tem como tema a educação especial e o impacto do acolhimento, né? É o título do capítulo, e foi escrito assim, com muito amor, muita dedicação. Teve momento que eu travei, porque as emoções vinham, porque eu trazia um pouco da trajetória, né? Da minha história, né? Do espaço que ali eu escrevi esse livro. Então, eu estar aqui é porque tenha algo antes de mim. Sim. Então, eu gostaria de fazer questão de trazer esses representantes, né, responsáveis por essa Fátima que está aqui, né, que são meus pais biológicos, Valfredo de Paiva Cavalcante e Raimunda Ribeiro. Meu pai em memória e minha mãe, 92 anos, está hoje, atualmente, e eles disseram sim. Então, da mesma forma que eles disseram sim para a minha existência, como seus pais disseram sim para você, para cada autista, então essas mães, mesmo no sofrimento, receberam, disseram sim. Então, isso é algo assim que eu não posso deixar de honrar, mas eu trago também aqueles que cuidaram de mim,
Sim. Porcina Cruz e Emílio Rufino, meus pais adotivos. Então, todo esse quarteto é responsável por essa Fátima, que hoje ama a educação, que hoje é especialista, buscando se especializar, não sou ainda, buscando se especializar nessa área, que me chamou a atenção, que é tão importante na atualidade que nós estamos, esse conhecimento para poder lidar com mais cuidado, com ética, com profissionalismo, com muito amor acima de tudo, com cada um que chegue à nossa vida, que nos ensina. Então, esse é meu agradecimento e agradecer a você, a toda a equipe da Editora Nobre, que com tanto amor, com tanta dedicação, nos convidou, né, a participar desse projeto lindo. Então, eu estou me sentindo assim muito feliz, né, muito grata. É isso. Imagina, nós que agradecemos a sua participação no livro, né, que é muito importante. A gente vê a profissional e é isso que nós buscamos, o profissional que olha de forma humanizada para as nossas crianças e para a família. O quanto isso faz a diferença na vida de uma família atípica. Então, para nós é uma honra ter você. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público. Eu vou deixar uma mensagem, que é uma citação que não é minha, mas eu carrego como mantra para a minha vida, que é do Jung, que ele diz o seguinte: você pode conhecer todas as teorias, pode dominar todas as técnicas, mas ao atingir uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É essa a minha mensagem, que eu amo essa mensagem. Eu me identifico e eu estou junto com ele nesse pensamento. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui conosco, compartilhando de toda a sua trajetória. E quero agradecer vocês que estiveram aqui conosco. E se você ainda não adquiriu o livro, pega o seu celular, aponta a câmera para o QR Code e adquira. Muito obrigado e até o próximo episódio.